Amém. Tudo bem? Graça e paz aí, meus irmãos, minhas irmãs. Queridos, eu quero fazer essa gravação dessa live, porque tenho chegado tarde aí do serviço e não estou conseguindo fazer de casa. Então, agora na hora do meu almoço aqui, vou estar gravando esta live dessa noite, que é o nosso culto de oração. E eu quero ver, então, se eu consigo ministrar essa mensagem que Deus colocou no meu coração para todos vocês. Amém? Vamos ter um tempo de oração. A oração é a nossa arma de guerra, né, nesses tempos de lutas, de batalhas, e é onde nós temos então consolo e alívio de toda a pressão sobre a nossa vida quando nós clamamos e oramos ao nosso Deus. Então vamos fazer isso nessa hora. Vamos nos unir em batalha, em fé, em oração, em intercessão, em confiança ao nosso Deus, depositando nele toda a nossa expectativa, as nossas causas, as nossas aflições. Em nome de Jesus, reúne aí a sua família, os seus queridos. Vamos orar ao nosso Deus, vamos ter esse período aí de fechar os nossos olhos e buscar a face do Senhor, meus irmãos. São tempos difíceis, muitos não têm ainda se apercebido disso. Mas, meus queridos, nós temos que nos refugiar verdadeiramente aos pés do nosso Senhor. Não tem outro Deus, não tem outra saída, meus irmãos, para nossa preocupação, nossa aflição, a angústia da nossa alma, se não for colocado diante de Deus. Só Ele para operar, só Ele para nos livrar, só Ele para nos sustentar e nos guardar neste período. Vamos orar ao nosso Deus, e eu tenho certeza absoluta que Deus há de ouvir o nosso clamor. Deus há de dar um escape. Deus há de mostrar uma solução, um caminho, uma direção. Porque Ele não deixa os seus à revelia. Ele não deixa seus filhos, a sua igreja desamparada, meus irmãos. Eu creio nisso, em nome de Jesus, e tenho percebido na minha vida e na vida de muitos irmãos o cuidado e o amor de Deus para aqueles quem serve a Ele, para aqueles que sinceramente se quebrantam, ouvem a sua voz. Deus tem o maior prazer em cercar, em cuidar, em até permitir algumas dificuldades para que a gente se apegue mais ainda a Ele, ao Senhor nosso Deus, para que Ele possa se revelar, para que Ele possa mostrar o seu poder, o seu milagre sobre as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, você que está aí com seu coração apertado, com grandes desafios, dificuldades e problemas para resolver, vamos colocar no altar de Deus nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só Ele, e eu creio, e graças a Deus por isso, que só Ele tem a resposta certa para cada um de nós, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz, eu e muitos dos meus irmãos, pessoas que estão se conectando agora, nesta live de oração, de clamor, de busca de Tua face, Senhor. Ó Deus, só Tu para ter misericórdia, só Tu para mudar nossa sorte, só Tu para restaurar as nossas vidas, a nossa força, a nossa fé. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, Pai, perdoa as nossas falhas. Nós nos humilhamos e nos esvaziamos de nós mesmos, de toda a nossa condição, Senhor, humana, terrena, de todo o intelecto. Deus, nessa crise nós temos aprendido que nenhum recurso humano, nenhuma inteligência, nem dinheiro, nada dessa terra, Pai, pode trazer alívio. E nós temos percebido isso, só o Senhor, e graças a Deus por isso, para trazer, ó Pai, refrigério à nossa alma, para trazer, ó Pai, consolo, para trazer milagres, para trazer sustento, ó Pai, em
todas as áreas da nossa vida. Senhor Jesus Cristo, perdoa então as nossas falhas, nossos pecados. Nós nos humilhamos, nós nos quebrantamos, nós nos curvamos à tua voz, nós nos curvamos aos teus propósitos, nós nos curvamos, ó Pai, à tua presença. Ó Deus poderoso, venha, Pai, em nosso favor, assopra o teu Espírito, assopra, ó Deus, a tua presença sobre nós. Nós carecemos, nós precisamos, nós dependemos. Ó Deus, renova a nossa fé. Renova as nossas forças, renova, ó Deus, a nossa aliança com o Senhor, com o reino de Deus, com a tua palavra. Pai, que o nosso comprometimento contigo não seja abalado, não seja enfraquecido, em nome de Jesus, mas nos cerca na tua presença, nos cerca no poder do nome de Jesus. Que a graça maravilhosa de Cristo, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, seja abundante em nossas vidas. Pai, eu quero clamar por vidas nessa noite. Eu quero clamar pelos meus irmãos e minhas irmãs. Eu sei, Pai, as grandes dificuldades que eles têm enfrentado. E tu, melhor do que eu, Senhor, tem visto a aflição do teu povo, a aflição da tua igreja. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Tem compaixão das nossas vidas, Senhor. Visita teu povo agora. Visita a tua igreja. Visita esse irmão, essa irmã que agora clama, que agora põe em tuas mãos a sua aflição, as suas causas, a sua família, a sua saúde, o seu emprego, os seus filhos. Aquilo, ó Pai, que tem causado muitas preocupações ao Senhor. Nós colocamos em tua presença. Eu coloco a minha vida, eu coloco a minha casa, o meu casamento, o meu filho, a minha saúde, o meu emprego, a igreja ali no Parque Novo Mundo, meu ministério, a minha fé, ó Deus, eu coloco nas tuas mãos. Eu coloco os meus caminhos entregando ao Senhor, Pai, confiando em ti, esperando em ti, ó Deus, o milagre, esperando no Senhor a resposta certa. Pai querido, que os teus propósitos e os teus planos sobre a nossa vida não sejam frustrados, não podem ser frustrados, como diz a palavra do Senhor. Tudo está sob o teu governo, tudo está, Pai, debaixo de tua potente mão. As rédeas da história não fogem ao teu controle, ó Deus, e nós confiamos em ti, Senhor, nós confiamos na tua provisão sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, guarda teu povo. Alcance os meus irmãos e as minhas irmãs nessa noite. Alcance essa pessoa que está conectada conosco agora na oração, Pai. Que o Espírito do Senhor alcance. Que o Espírito Santo de Deus invada seu coração. Restaure a sua sorte, restaure a sua fé. Erga você do chão, do pó, do desânimo, do cansaço, do abatimento, da angústia lá no profundo do seu coração. Toda preocupação excessiva, toda depressão, todo desequilíbrio espiritual, emocional, em nome de Jesus, que tem causado dores físicas, ó Senhor, opera a tua cura agora. Quebra as cadeias, todo o levante das trevas, toda a fúria do inimigo, toda a seta maligna lançada em nossas mentes para nos desestimular, Pai, na jornada, na caminhada, na confiança nos teus propósitos, Pai, cai por terra, em nome de Jesus. Toda a cadeia do inferno que tem, Pai querido, tentado penetrar em nossas mentes, tentado penetrar em nossa aliança com o Senhor, querendo, Pai querido, causar roubo, morte, divisão, transtornos, em nome de Jesus, o caos. Senhor, repreende o inimigo, lança por terra, Pai, cerca a nossa vida na tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu quero colocar as nossas autoridades em tuas mãos. Eu quero colocar as autoridades políticas, as econômicas, os empresários, Pai, o comércio. Deus, eu quero colocar as igrejas, os líderes religiosos. Pai, a membresia, o povo de Deus em tuas mãos. Senhor Jesus, guarda teu povo. Cobre com teu sangue, Pai. Marca as nossas vidas. Livra, Pai, do mal. Livra da miséria. Livra, Senhor, de
de tudo que não presta, Senhor. Guarda o nosso coração em Ti, ó Deus. Nos protege, nos livra, Senhor. Eu creio na Tua palavra, Espírito Santo. Eu creio nas Tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero entregar em Tuas mãos esse povo abençoado e tantos que estão desanimados, cansados. E tantos que têm fraquejado, Pai. Tantos, tamanha é a pressão, tamanha a luta, tamanho o desafio a ser enfrentado. Tamanho o acúmulo, Pai, de causas, de dívidas, de contas. Senhor Jesus, tem misericórdia, abençoa teu povo, Pai, no deserto, assim como o Senhor fez com Israel, no deserto, enviando maná, aonde não tinha água, brotava água. Ah, Senhor, eles tinham a coluna de fogo e a nuvem, ó Deus, para direcioná-los, para abençoá-los, para confortá-los. E a nuvem e este fogo, coluna de fogo, é a Tua presença sobre as nossas vidas. Conforta o nosso coração, dirija a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar esse meu irmão e essa minha irmã em Tuas mãos agora. Como servo do Senhor, eu intercedo por cada família. Eu intercedo pela comunidade cristã Novo Mundo, esse ministério ali no Parque Novo Mundo, ó Deus. Guarda essa obra, sustenta essa obra, Pai. Opera o teu poder nessa obra, Jesus. Continua bradando neste lugar. Continua edificando as almas neste lugar. Continua tratando, corrigindo, moldando o caráter de Cristo sobre as nossas vidas neste lugar, ó Pai. Ó Deus, que esse ministério possa se revelar, Pai, em meio às dificuldades, santo, limpo, poderoso. Pai, um lugar de refúgio ao Senhor. Que almas sejam resgatadas, famílias sejam transformadas, jovens se encontrem contigo neste lugar. Pai querido e amado, eu quero entregar a comunidade cristã Novo Mundo em Tuas mãos. Essa igreja amada, querida, essa obra que é do Senhor, o Senhor levantou. E o Senhor, Pai, tem responsabilidade, governo sobre ela. Sustento sobre essa obra. Nós queremos fazer a nossa parte, ó Pai. E que cada irmão, irmã, cada líder dessa obra, Pai, possa ter essa consciência, essa responsabilidade, esse amor pela obra do Senhor, pela palavra do Senhor, por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Que tenhamos temor e tremor em nossos corações. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente, em tempos difíceis, fazer a diferença. De modo relevante, de modo fiel e em conformidade com a Tua palavra santa, que é viva e que é eficaz. Reina, Senhor, adorado seja Teu nome, bendito para todo sempre. Nós Te agradecemos, ó Pai, muitas são as Tuas misericórdias, a Tua bondade sobre nós. Ah, Senhor, as Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E temos visto, Pai, a Tua bondade, o Teu cuidado, o Teu amor para com as nossas vidas. E o mínimo que a gente pode fazer é Te agradecer, Senhor. É dar ações de graças a Ti. É render louvor, adoração, glórias, honras. Pai, em tempo e em fora de tempo nós Te glorificamos. Em tempo e em fora de tempo nós Te exaltamos, ó Deus. Nós erguemos a nossa voz em glórias, em honras. Nós não vamos Te negar. Nós não vamos, ó Pai, nos sujar. Nós não vamos misturar a verdade com a mentira, Senhor. Nós queremos preservar, Senhor, a integridade. Nós queremos preservar a verdade da Tua palavra, Senhor. Não abrimos mão da verdade. Não abrimos mão dos Teus caminhos. Não abrimos mãos dos planos, dos propósitos, ó Pai. Em meio às dificuldades, é aí, ó Deus, que nós estamos sendo provados a mostrar e a revelar a nossa fé em Ti, a revelar a nossa confiança, o caráter de Cristo, em revelar, Pai, a nossa gratidão
mesmo em dores, mesmo em algumas perdas, mesmo em alguns apertos, glórias ao teu nome, porque a palavra do Senhor nos ensina: em tudo dai graças a Deus, e nós te damos graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pelo fôlego de vida, graças a Deus pelo Evangelho, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos redimiu, que nos justificou, que tem nos capacitado, nos preparado para aquele grande dia da glorificação da tua igreja e o teu nome sendo exaltado na terra dos viventes. Deus poderoso, eu te louvo, ó Pai, eu bendigo o teu santo nome, Senhor. Bendito seja o Senhor. Que alegria no meu coração em saber que há um Deus nos céus que vela pela sua palavra, que vela pela sua igreja, que vela por você, meu irmão e minha irmã, e por mim. Ah, meu coração está feliz e alegre agora, depois de clamar a Deus. Ele tem derramado a sua presença, o seu renovo, o seu bálsamo, o seu refrigério, e os nossos olhos e o nosso rosto se enche de alegria por saber que Deus está no governo da nossa vida e Ele tem cuidado de nós. E mesmo em apertos, meus queridos, nós somos alegres em adorar, em glorificar, em exaltar o nosso Deus. Ah, para mim não há coisa melhor na minha vida do que saber que esta conexão está aberta, que esta ligação com o nosso Deus, não há impedimentos, em nome de Jesus. Nós entregamos as pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, todos os pedidos de oração, que são muitos, que chegam até nós pedindo oração por marido, por esposa, por dificuldades financeiras, emocionais, espirituais, pedidos de oração em favor dos filhos, em favor de recursos materiais, de suprimento. Eu creio, Pai, que o Senhor, assim como o Senhor cuida dos lírios dos campos e das aves dos céus, eu creio, Pai, que o Senhor há de nos sustentar com suprimento por esse período, Pai. Cada um de nós, cada irmão, cada irmã, eu quero abençoar em teu nome esses meus amados e queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confie em Deus, meus irmãos, Ele está conosco. Receba aí a alegria de Deus em seu coração. Receba a unção do Espírito, que quebra todo jugo, que quebra todo mau pensamento, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de desistência da nossa caminhada, da nossa jornada. Em nome de Jesus, receba em seu coração. Eu quero profetizar palavra de Deus, palavra de bênção, palavra de renovo, de transformação. Em nome de Jesus. Meus amados, quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já preguei algumas vezes essa palavra, mas lendo ela ontem à noite, esperançoso de poder ter feito a live na quarta-feira, mas cheguei muito tarde, não consegui, mas quero compartilhar hoje com vocês, não quero deixar para outro dia. E eu creio que essa mensagem vai renovar nossa fé, vai edificar nossa vida, vai trazer um diferencial para você que está enfrentando grandes desafios na sua vida, na sua casa. E em nome de Jesus, abra sua Bíblia, você que tem aí a palavra de Deus próxima a você, eu tenho aqui no carro, eu quero compartilhar a palavra do Senhor lá no Salmo 126, Salmo 126, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, e eu creio que essa palavra é de Deus ao nosso coração, para todos nós que vamos estar aí conectados às 20 horas, né? Nessa live que eu vou estar publicando aí às 20 horas. Então é a palavra do Senhor, que é alimento para nossa fé, é o poder de Deus,
ela diz lá no Salmo 126, no versículo 1. Presta atenção, meu querido. Essa palavra de Deus, ela é para você que está esperando uma resposta de Deus, que quer ouvir a voz de Deus. Você que precisa urgentemente que Deus fale com você. Então, escuta Deus falar aí ao seu coração. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, de alegria. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por eles. Com efeito, versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, colherão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oh, maravilha é a palavra de Deus, palavra fiel, palavra poderosa, palavra transformadora, edificadora das nossas vidas, da nossa fé. Queridos, que texto que me traz grande alegria, porque ele vai nos fazer refletir um pouquinho das coisas que Deus já fez em nossas vidas e daquilo que ainda está por fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. O texto diz que quando Deus, lá no versículo 1 do Salmo 126, quando o Senhor restaurou, ou seja, algo que já tinha acontecido anteriormente, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, o texto nos faz lembrar que um dia, outrora, Deus já operou algo em nossas vidas. Um dia nós estávamos em grande aflição, perdidos, sem uma direção. E a palavra de Deus então diz que Deus vem e restaurou então a nossa sorte. E ficamos como quem sonha. Ou seja, aquela pessoa que Deus a visitou um dia, lá no passado, e ela começou então a sonhar, ela começou a criar planos, projetos, sonhos, expectativas com relação ao futuro. E é exatamente isso que Deus faz. Quando Ele vem em favor de alguém que estava em desesperança, em inquietude na sua alma, e Deus a visita, e Deus a refrigera, então aquilo que estava engavetado, aquilo que estava paralisado, aquilo que estava jogado num canto da nossa vida, é trazido à tona. E novamente começamos a sonhar novamente, a planejar, coisas para o nosso futuro com o nosso Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Deus restaurou a sorte em Sião, lá em Israel, em Jerusalém, ficamos como quem sonha, E eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida, para que você relembre quantas vezes Deus entrou em providência na sua vida, em tantas situações difíceis que você já passou. E você que não sonhava, que não tinha esperança, começou a ter sonhos na vida, começou
a ter esperança, expectativas melhores com relação ao futuro. Isso já aconteceu muitas vezes na nossa vida. Então a palavra do Senhor vem nos trazer essa reflexão para que a gente rememore e relembre os feitos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E a palavra do Senhor diz lá no versículo 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha que interessante, né? Quando Deus restaura, né, a nossa vida, quando Ele intervém pela nossa vida, além de os nossos sonhos serem ativados novamente, serem colocados em pauta novamente, em nossa fé, em nossa confiança, a nossa boca se enche de riso, ou seja, a alegria volta a fluir sobre as nossas vidas. E essa mensagem, essa palavra de Deus sobre nós, ela vem com essa motivação, com essa aplicação em colocar novos sonhos, ou restaurar sonhos, ou ativar sonhos que estavam esquecidos em nossa vida. Grandes expectativas, meus irmãos. Enquanto o mundo fala em fracasso, morte, derrota, nós estamos esquecendo que Deus colocou sonhos em nosso coração, sonhos em nosso caminho, em nossa jornada. E eles não podem ser frustrados, eles não podem ser esquecidos, eles não podem ficar à beira do caminho, ou engavetados, ou acorrentados, ou esquecidos por nós. E eu quero, em nome de Jesus, com essa mensagem, que o Espírito Santo possa despertar em você sonhos de Deus, que tragam alegria, que botem na sua boca um sorriso, uma alegria, em você glorificar a Deus e falar, eu creio que Deus vai realizar os meus sonhos, sonhos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus sentimentos, sobre a minha vida profissional, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre o meu ministério. Aleluia! Quando Deus restaurou a sorte em Sião, uma grande alegria veio sobre a vida dos nossos irmãos. A boca deles ficou como se encheu de riso e a língua de grande alegria. E eu quero profetizar essa palavra sobre a tua vida, meu irmão. Há sonhos de Deus em seu coração, em sua mente, que estavam esquecidos. Mas Deus te faz lembrar, nessa noite, dessas promessas, desses propósitos, desses sonhos que Deus e somente você sabe. E Ele está ativando esses sonhos. Ele está colocando uma palavra de riso em seu coração agora. E você vai erguer a sua voz e glorificar e dar glórias a Deus aí na sua casa. E com grande júbilo de alegria, você vai romper em fé nessa noite. Toda tristeza do seu coração, mande embora glorificando ao Senhor pelos sonhos de Deus sobre a tua vida. Porque Ele está restaurando esses sonhos. Porque Ele está restaurando a tua sorte. Ele está te fazendo lembrar de quantos livramentos Ele já te deu, do cuidado que Ele teve com você em outras situações. E é interessante que no finalzinho do versículo 2 diz que quando Deus entra com essa restauração sobre a nossa vista, isso não é algo que fica oculto somente entre nós e Deus. Fica muito evidente. E como diz aqui o texto, que então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As pessoas, elas ficam de boca aberta em ver o agir de Deus sobre a nossa vida. Quando Deus restaurou a sorte em Sião e colocou então e encheu de riso a boca do povo, de alegria, de júbilo, as nações ao redor
tiveram que contemplar e perceber que Deus estava com esse povo, que Deus operou de maneira sobrenatural sobre esse povo. O cuidado de Deus, ele foi claro em meio às dificuldades, em meio aos desertos, em meio aos vales, em meio às tribulações. As nações ao redor tiveram que reconhecer que Deus tem feito grandes coisas por eles. E é exatamente isso, meus irmãos. Deus tem preparado grandes coisas por nós. E muitas pessoas vão conhecer a Deus através dessa intervenção, desse cuidado de Deus com a nossa vida em momentos difíceis. O versículo 3, eles reconhecem não somente o povo de fora, mas o de dentro. Versículo 3 do Salmo 126. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que coisa maravilhosa. É o povo de fora vendo Deus agir no povo de Deus, e o povo de Deus glorificando o Senhor e reconhecendo que tal feito só pode vir de Deus. E por isso eles estavam alegres. Alegra o teu coração. Deus, ele perdoa os seus pecados. Deus tem uma porta aberta para você. Deus tem sonhos dele para realizar na sua vida. Então encha teu coração de alegria com essa palavra profética e abençoadora. Pessoas de fora vão ver a glória de Deus refletindo na sua vida. Mas não só os de fora, os de dentro também vão adorar e glorificar a Deus, porque com efeito Deus tem feito grandes coisas por nós. Aí no versículo 4, vai mostrar então que toda essa restauração um dia feita precisava acontecer naquele momento novamente. Até o versículo 3 está falando de coisas que que o povo de Deus tinha vivenciado anteriormente. Restauração, em que os sonhos foram restaurados, a alegria voltou ao povo de Deus, mas passou-se um período e novamente o povo de Deus então se viu em aflição, se viu em grandes dificuldades, em grandes desafios. E aí no versículo 4, eles vão clamar por uma nova restauração. Olha que lindo e que interessante. Versículo 4. Restaura. No versículo 1, diz quando o Senhor restaurou algo que já tinha acontecido. Mas agora, naquele momento, eles precisavam de uma nova restauração. Então, o versículo 4 nos instrui a clamar a Deus por uma nova intervenção do céu. E diz assim: restaura algo presente, algo contemporâneo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Negueb, meus irmãos, é um deserto que tem lá em Israel, antiga Palestina. E na maior parte do ano não tem chuva ali. E por isso é um deserto. E no deserto você vê aquele clima árido, não permitindo que haja vegetação, que haja vida. E aí o povo de Deus, então, depois de lembrar da restauração que Deus já tinha feito outras vezes, livramentos, e que devido a essas restaurações
anteriores, eles sonharam novamente, a alegria veio ao coração deles, e povos reconheceram que Deus era com eles. Agora eles estavam clamando, porque eles estavam vivenciando uma outra dificuldade, um outro período de desafio. Então eles clamam a Deus que os restaurasse, os visitasse novamente. A sorte deles, como as torrentes no Negueb. Ou seja, a maior parte do ano fica aquele deserto sem vida, mas em um pequeno e breve período de chuvas, você pode ver na internet, no YouTube, naquele lugar deserto, não tem uma planta, uma árvore, nada, só pedra e areia. Aí vem a chuva e os rios que outrora estavam secos, eles ficam caudalosos. E aquela água e aquela enxurrada, né, é muito interessante. Eu já vi alguns vídeos. Que lindo que é, né? Aquele lugar todo seco e a água correndo ali, trazendo vida, trazendo beleza àquele lugar. E o povo de Deus, então, está pedindo para que isso aconteça novamente. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes, como as correntes do Negueb, que outrora estavam secas, mas quando Deus enviava a chuva, trazendo vida, trazendo beleza àquele lugar. Oh, maravilha de Deus! Nós podemos estar enfrentando um deserto, mas a nossa oração por esse tempo, nesse período, é a mesma oração desse povo abençoado do Senhor do passado. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, no Negueb. Deus vai enviar chuva, meu irmão. Deus vai enviar as águas purificadoras. Deus vai enviar e a nossa posição e a nossa postura é clamar a Deus que restaure a nossa sorte em meio a esse deserto. Para que Ele envie as águas, trazendo vida, levando embora toda a sujeira, levando embora tudo que não presta, toda a secura na nossa alma, na nossa casa, nos nossos sentimentos. Que Deus envie essa chuva, essas águas, essas torrentes fortes e poderosas que removem toda secura, toda morte, assim como acontece lá no deserto, onde não havia uma planta, começa a brotar plantas, gramas, né? Trazendo uma belezura àquele lugar e vida também, porque não há vida sem a água, né? E é isso que o texto quer nos ensinar, que a água ela traz vida, que a água ela purifica, ela limpa, ela refrigera. E era o que o povo estava precisando naquele deserto, naquelas dificuldades. Que Deus novamente restaurasse a sorte dele, assim como tinha feito outrora, outras vezes. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que essa é a nossa oração, o nosso clamor. Assim como Deus um dia nos tirou lá do lamaçal do pecado, da morte, nos livrou de tantas situações difíceis que a gente já passou em nossa vida. Nesse período, novamente, nós estamos precisando de uma intervenção de Deus. E eu creio que Ele é fiel e Ele é poderoso para enviar novamente essas águas purificadoras sobre o deserto, trazendo alegria, trazendo expectativas, novos sonhos de Deus sobre nós. Você crê nisso, meu irmão? Essa palavra é para nós. Você pode aí estar vivenciando um deserto, mas Deus já fez muita coisa boa na tua vida e Ele não vai te deixar prostrado no Negueb. Águas, torrentes virão sobre o deserto e vão trazer vida, vão trazer sustento, vão trazer alegria, vão trazer riso, vão trazer júbilo, vão trazer sonhos de Deus, vão ser ativados
na sua vida sonhos que estavam esquecidos, porque Deus é fiel em restaurar a nossa sorte. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Era isso que o povo estava fazendo. No deserto, na dificuldade, eles estavam semeando com lágrimas, ou seja, com grande pressão, com grande aperto no seu coração. Mas eles não deixaram de confiar e crer que o Deus que um dia já tinha restaurado Sião, poderia novamente, sim, restaurar e trazer águas no Neguebe. Águas sobre a vida deles, vida sobre eles. Então, eles deveriam semear, mesmo com grandes desafios, mesmo com lágrimas. E vale a pena, porque a palavra promete que com alegria colherão. Com júbilo, diz o versículo 5. Isso é uma promessa de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Você tem derramado lágrimas por situações que você está vivenciando? Continua colocando na presença de Deus. Continua colocando as suas aflições no altar de Deus, olhando para as promessas de Deus, fazendo a sua parte, confiando, não sujando as suas mãos e as suas vestes, mas se arrependendo, se quebrantando, se purificando, porque a palavra de Deus diz que com lágrimas semeia, com alegria ceifará. Ou seja, quem planta hoje, lá na frente com alegria, vai colher. O solo pode estar duro hoje, meu irmão, na tua vida, mas se você semear sua fé em Cristo e na palavra de Deus e permanecer não desistindo da sua aliança com Deus, da sua postura com Deus, em agradar ao Senhor, então essa semeadura que você tem feito hoje, a palavra do Senhor diz que você lá na frente vai colher e vai colher com alegria. Por isso que é tão difícil semear em momentos difíceis. De plantar. E o que é essa atitude de semear e plantar? É a nossa atitude cotidiana e prática de confiança em nosso Deus, de confiança na sua palavra, que nos tem sido apregoada e ensinada para a nossa edificação. Então, quando você ouve uma mensagem e a pratica, e a obedece, e a põe em prática, então você está semeando a obediência no reino de Deus. Quando você pratica os preceitos de Deus e os ensinamentos de fazer o que é certo, de praticar o bem, o amor ao próximo, o amor a Deus, a obediência às autoridades, a palavra de Deus, não se desviando dos caminhos do Senhor. E nessa luta, lógico, nós derramamos lágrimas, mas essas lágrimas são sementes que nós estamos investindo e colocando diante do Senhor, no reino do Senhor. E a palavra de Deus então diz que nós vamos colher e colher com alegria, meus irmãos. Eu creio que o que a gente planta não é em vão. O que a gente planta no reino de Deus não é em vão, meus irmãos. Confia. Todas as sementes que você vai estar plantando agora, nesse período de dificuldade, onde nós não estamos nos reunidos nos templos, né? A igreja do Senhor, no geral, os ministérios, tem cuidado em apregoar a palavra através das redes sociais.
E nós temos então ouvido a palavra do Senhor e dado crédito e exercido a nossa fé e confiança nas palavras de Deus apregoadas ao nosso coração. E isso são sementes de Deus, onde nós não abrimos mão da palavra e dos preceitos de Deus em obediência, e essa colheita nós vamos ter. E os povos da terra vão ter que ver em nossa vida, então, que há alguém que faz a diferença em nossa vida. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. E eles então vão se interessar e reconhecer que grandes coisas fez o Senhor por nós, faz o Senhor por nós e fará o Senhor por nós. E isso é motivo então de alegria, de confiança e de expectativas, de sonho, de riso em nossa vida. Diz então que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena você permanecer, você se manter firme aí na fé. E se porventura você saiu dos caminhos, se porventura você fraquejou, meus queridos, isso não quer dizer que você está fora, que você foi rejeitado, né? Deus sabe a condição de cada um, né, e as suas dificuldades. Isso não é uma carta branca para a gente pecar e desobedecer, mas caso pecamos e desobedecemos, então nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e cremos que o sangue de Cristo, o nosso intercessor junto ao Pai, que é o Senhor, nosso advogado, Jesus Cristo, ele intercede, né, e clama por nós, e a sua obra na cruz de morrer pelos nossos pecados, ela é eficaz e poderosa para então lançar as nossas falhas, as nossas omissões, né, os nossos pecados no mar do esquecimento. E aí novamente então nós podemos clamar por restauração para que seja ativado aí os sonhos de Deus sobre a nossa vida. Versículo 6 para encerrar. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, ele vai reafirmar o que foi prometido no versículo 5. No versículo 6, ele vai replicar então que quem sai andando e chorando, ele vai acrescentar, né? No versículo 5 diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. No 6 diz que quem sai andando e chorando, ele vai acrescentar que o andando, ou seja, quem anda é porque está em movimento, não está parado. E é exatamente esse efeito, essa aplicação que nós devemos entender para nós hoje. As crises e os problemas vêm para nos paralisar, né? E quando a gente rompe com a paralisia e sai andando numa atitude de não estar refém, de não estar dentro de uma caverna, né? Dentro de um quarto escuro, né? Só se lamentando, só murmurando, quem sai andando e chorando, ou seja, lágrimas sendo derramadas enquanto semeia, diz aí no versículo 6. Aí ele reafirma a promessa, voltará, algo futuro, com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes, colhendo, né, a sua colheita, recebendo a sua colheita, tomando posse da sua colheita, que foi semeada andando e chorando com lágrimas.
Mas a resposta de Deus, a colheita para isso, a bênção de Deus, há vitórias do Senhor nos aguardando. Então, meus queridos, a palavra de Deus nessa live vem nos encorajar a permanecer, mesmo em lágrimas, semeando, praticando a palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Vale a pena andar e chorar enquanto semeamos, porque voltaremos algo no futuro próximo, com os nossos feixes. Amém? Essa era a palavra, então, que eu queria compartilhar com vocês aqui no meu trabalho, esse tempinho que eu estou tendo de almoço. Eu não queria me furtar, estava fervendo isso no meu coração para transmitir para vocês aí o Salmo 126, para a gente rememorar um pouquinho da restauração que Deus fez em Sião, ou seja, algo que já tinha acontecido anteriormente. Quantas vezes Deus já fez isso em nossas vidas? Não fará Ele agora, em 2020, em maio, nesse período? Sim, Ele vai fazer. Ele é Deus. E o texto nos ensina, então, que eles precisaram de outras restaurações. E eles clamaram a Deus. Mas não só ficou no clamor, eles semearam. Isso é uma atitude prática, né? É orar, semear, né? Plantar as nossas sementes de amor ao próximo, de amor ao reino de Deus, de amor ao próprio Deus, obedecendo a sua vontade, agradando a Ele em meio às dificuldades. E a palavra, então, garante a cada um de nós que com alegria nós ceifaremos e voltaremos trazendo os nossos feixes. Essa é a palavra profética que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, amigos. Essa palavra é para a minha vida. Eu creio nela, eu vou confiar nela, eu confio nela, e eu não poderia deixar então de compartilhar com vocês aí essa mensagem de Deus para a minha vida, e eu quero replicar e ministrar sobre a vida de vocês. Amém? Deus abençoe todos vocês. Compartilhe aí essa palavra, se ela falou o seu coração. Meus queridos, vai estar aí nas descrições também. Eu queria pedir aos irmãos que depositem as suas ofertas e os seus dízimos por amor a esse ministério da Comunidade Cristã Novo Mundo, essa igreja que fica ali no Parque Novo Mundo, na Cabo Oscar Rossini, número 1000, e nós temos os nossos compromissos ali para pagar, né, da igreja, e isso só será feito com a sua semente, com a minha semente, com a nossa semente. Então semeia aí no reino de Deus, mesmo com lágrimas e chorando. É assim mesmo, todos nós passamos momentos de dificuldades, mas quem sai andando e chorando voltará com seus feixes. Quem com lágrimas semeia, com alegria colherá. Semeia aí a sua oferta, o seu dízimo. Você que quer ajudar e colaborar com o reino de Deus ali na Comunidade Cristã Novo Mundo, pegue aí a conta da igreja no Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 02464, dígito, esqueci o dígito agora, mas está aí na descrição, minha esposa vai colocar, dígito 2 eu acho, mas vai estar aí para vocês conferirem. E você vai poder então separar a sua oferta de amor, a sua oferta, sua semente aí de gratidão ao nosso Deus, e confiar que nós vamos colher cada semente que nós plantamos no reino de Deus, cada semente de amor, de obediência, de respeito, de temor à palavra do Senhor, atitudes práticas, porque quem sai andando e chorando voltará com seus feixes. Assim diz a palavra do Senhor. Deus abençoe. Eu vou fazer a oração final aqui e depois nós vamos trazer a bênção final. Deus querido e amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra abençoada
que nos faz refletir que um dia o Senhor operou grandes restaurações em nossa vida. E hoje nós estamos vivenciando um momento difícil onde nós precisamos, ó Pai, que o Senhor restaure a nossa sorte. Assim como as torrentes no Negueb, aquelas águas poderosas, maravilhosas, que vêm ao meio do deserto, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo felicidade, trazendo um ambiente bonito, né? Onde outrora estava seco e árido. Faça isso, Pai. Restaura nossa sorte. Deus, nós estamos plantando as nossas sementes com muitas lágrimas, mas nós não estamos parados. Nós estamos andando e chorando enquanto plantamos, na grande expectativa que vamos colher para a glória do nome do Senhor, que vamos colher os nossos feixes, que vamos colher com grande alegria em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Queridos, domingo, dia 10 de maio, se Deus quiser, vou estar com vocês transmitindo mais uma palavra de Deus e fazendo orações juntamente com vocês pelas causas que cada um de nós temos a ser colocadas diante do nosso Deus. Queridos, receba essa palavra profética sobre o seu coração e que Deus te abençoe. Estamos juntos nessa jornada, nesse barco, até o fim, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.